nasce no encontro com Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor. Deus vivo que revela o seu amor. Um amor que nos antecede e sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Hino da Fé. A Canção Nova é mais igreja. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista, e estarei nessa próxima hora com vocês para falar daquilo que eu mais adoro, nutrição. Pois é, então quem está conosco hoje novamente é a minha querida doutora Denise Madi Carreiro, nutricionista, formada pela USP, especialista em nutrição clínica funcional, docente dos cursos de pós-graduação em nutrição clínica funcional do Centro Valéria Pascoal e também docente do curso de especialização de nutrição clínica da Universidade Sagrado Coração em Bauru, São Paulo. Denise, bem-vinda mais uma vez. Olá, Gisela, olá para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Como eu já te falei, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Pois é. Então ficou essa questão muito simpática e aí a Denise falou assim, poderíamos fazer a próxima pauta sobre hipoglicemia e eu achei fantástico. Então é um tema muito interessante, já tivemos várias abordagens, várias perguntas de ouvintes no decorrer desses anos, principalmente quando a gente toca nesse assunto. Então eu convido você a ligar aqui. Ligue 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Deixe a sua pergunta e hoje estamos aqui à sua disposição, doutora Denise e eu, para responder, então, principalmente focado nesse tema, que é a hipoglicemia. Bom, Denise, o que é a hipoglicemia, então? Eu acho que assim, até para a gente conseguir estar respondendo, né, para o ouvinte, primeiro entender realmente o que é a hipoglicemia, né? E quando a gente fala em hipoglicemia, a gente está falando em baixa glicose no sangue, né? Quantidade abaixo do normal da glicose no sangue. Dentro desse padrão de normalidade, normalmente se fala que a glicose normal é de 70 a 100, naqueles exames que a gente vê lá, né, que faz de sangue. Uhum. Só que o que acontece é o seguinte, até a quantidade que efetivamente pode chegar a dar sintoma é muito individual. Eu lembro que eu já tive uma paciente que, quando chegava em 70, a glicose no sangue, ela começava a ter tremor, visão turva, suor, sensação de desmaio e muitas vezes desmaiava mesmo. Aí fazia o exame de sangue, a glicose está 70, né? Quer dizer, em 70 ela já disparava com todos os sintomas da hipoglicemia. Então, esse padrão de normalidade, é claro, a gente tem que ter uma média para poder avaliar, mas ainda assim é um processo individual. Certo. Mas mais do que isso, né? Que é essa hipoglicemia? Na hora que a gente fala que diminuiu a glicose no sangue, o nosso cérebro, que comanda tudo dentro da gente, né? O único energético real do cérebro é a glicose. Depois de 24 horas de jejum, ele até consegue usar corpos cetônicos também. Mas até aí, a glicose realmente é o único energético do cérebro. E a hora que a gente fala que baixou, né, que teve uma diminuição da glicose no sangue, eu vou começar a ter uma diminuição da disponibilidade dessa glicose para o cérebro. Né? Então, a sensação do organismo, né, que é isso? Está faltando energia para o sistema nervoso central. Então, isso não pode acontecer. Então, na hora que começa a abaixar a glicose para o sistema nervoso central, o organismo reage e vai produzir substâncias, vai liberar hormônios para fazer, tirar a glicose de algum lugar para mandar para o cérebro. Senão, o cérebro pifa mesmo, né? Então, o que ele faz? Ele começa a aumentar hormônios como o cortisol. A gente até conhece o cortisol como hormônio do estresse, né? Exatamente. Muito conhecido nosso aqui. E falta de
energia para o sistema nervoso central, para o nosso organismo. É um estresse. Então, ele aumenta o cortisol e o cortisol vai ter que fazer a ação de promover essa utilização de outros nutrientes para poder formar a glicose, que é muito comum a gente pegar o quê? A proteína e transformar em glicose para jogar para a corrente sanguínea. Tanto é que você vê pessoas que falam assim, é só ficar sem comer que a fome passa, né? E é verdade. Por que ela vai passar? Porque o cérebro não tem reserva de energia. Se a pessoa fica muito tempo sem comer, a hora que ela vai começar a ter aquela sensação de fome e ela não come, o organismo vai dar um jeito e vai arrumar a glicose para o cérebro não pifar. Só que ao invés dele pegar a gordura e usar como energia, ele pega a proteína e transforma em glicose e joga para o cérebro. Então você, na verdade, acaba mantendo energia para o cérebro às custas da utilização da proteína, que deveria ser usada para fazer hormônio, enzima, neurotransmissor, célula de defesa, pele, cabelo, músculo, unha, osso, né? Eu falo que a pessoa não emagrece, ela empobrece, né? Quando usa a proteína para dar energia. E assim, é um recurso que o organismo tem para se manter bem. Só que, na hora que o organismo a hora que ele vai ativar esses hormônios para poder fazer aparecer glicose de algum lugar, ele ativa o que a gente chama ele ativa o simpático, né? Que vai promover o quê? O aumento de adrenalina no organismo, né? Adrenalina, noradrenalina. E isso dá sintomas, é meio como se estivesse te preparando para lutar ou fugir, né? Então, quais os sintomas que você pode ter? Pode ter taquicardia, pode ter mão fria, pé frio, transpiração, né? Visão turva, começar a ver luzinhas. Muitas pessoas não têm a visão turva, mas começa a ver estrelinha, luzinha, né? Às vezes sensação de desmaio, às vezes a sensação de adormecimento nas extremidades, começa a ficar com a mão, pé, braço adormecido, sensação de que está flutuando, sensação que está tirando o chão, sensação de desmaio. Então, se você perguntar para uma pessoa que tem síndrome do pânico qual é a sensação que ela tem, ela vai te falar exatamente isso. Quer dizer, são as mesmas sensações. Então, até já respondendo uma parte daquela pergunta, não existe síndrome do pânico sem hipoglicemia. Conclusão, Tá? Se uma pessoa tem síndrome do pânico, a pior coisa que pode acontecer na vida dela é entrar em hipoglicemia. Já a causa, né, o que dispara aquela sintomatologia, que a sensação que a pessoa tem é de morte iminente, já é a hipoglicemia. Agora, por quê? O estresse pode aumentar esse processo? Claro que pode, tá? Algum transtorno emocional pode contribuir? Também pode, mas se fisiologicamente ela não tiver hipoglicemia, não vai desenvolver essa sensação do síndrome do pânico, vai desenvolver qualquer outra coisa. Perfeito, perfeito. Então, Flora, está aqui a sua resposta, né? Que eu queria tanto que a doutora Denise contemplasse, justamente começasse por você. E, Denise, o que mais que a gente pode estar comentando aqui com os nossos ouvintes para evitar justamente essa situação de hipoglicemia? Porque o povo tem mania de achar que para emagrecer precisa fazer jejum. Que quanto menos come, melhor, né? Isso. E outra coisa é que eu já cansei de ouvir, muitas vezes as pessoas acham que quando tem hipoglicemia tem que comer açúcar. Exatamente. Né? Que o processo é o inverso da diabetes, né? Que é a hiperglicemia. E, na verdade, a hipoglicemia e a hiperglicemia, elas fazem parte do mesmo desequilíbrio, né? Então, ao contrário, o comer o açúcar é uma das coisas que pode desencadear a hipoglicemia reativa. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender todos os fatores que podem levar a uma hipoglicemia, né? Então, o que pode levar a uma hipoglicemia? Bom, ficar muito tempo sem comer. Eu tomo café da manhã às 6, depois almoço às 2 e quando janta às 9, né? Então, esse ficar mais do que 2 horas e meia, 3 horas sem comer, uma das coisas que é importante a gente lembrar é que cérebro não tem reserva de energia. Ele não consegue usar a energia de alimento que a gente comeu há mais de 2 horas e meia, 3 horas atrás. Então, se a gente quer mandar energia regular para o sistema nervoso central, para ele comandar tudo direitinho dentro do organismo, a gente não pode passar mais de 2 horas e meia, 3 horas sem comer. E isso não quer dizer, no meio lá da manhã, ir lá e comer um pacote de bolachinha cream cracker, né? Ou de ir lá e comer, ou pior ainda, muitas vezes vai lá e toma café com o estômago vazio.
Isso, a cafeína com o estômago vazio pode desencadear a hipoglicemia reativa, tá? Mesmo sem a gente ter consumindo mais nada. E então, assim, que é dos alimentos? Qual é o alimento que mais mantém energia regular para o sistema nervoso central? Fruta, né? Então, essa história de comer uma fruta a cada 2h30, 3 horas, é uma das coisas que mais ajuda a manter tanto a hiper quanto a hipoglicemia equilibrada. Porque outro conceito errado é achar que fruta não pode ser consumida por diabéticos, né? Exato. Que muitas vezes a gente vê o pessoal falar. E outra, então assim, uma das coisas é o erro alimentar mesmo, que é ficar muito tempo sem comer, quando comer doce, comer carboidrato refinado, não comer coisas que tenham fibras, como legumes, verduras, frutas, né, cereais integrais. Então, todos esses fatores podem favorecer uma hipoglicemia. Só que a gente também pode ter hipoglicemia porque a gente tem um processo chamado resistência à insulina, né? Então, a resistência à insulina é quando a célula, a insulina não consegue se ligar no receptor dela na célula por vários processos. Pode ser, por exemplo, por causa de uma proteína mal digerida, uma proteína alimentar mal digerida. E a mais comum de causar isso é a do leite. Né? E aí o que acontece? A hora que a insulina não se liga, ela não vai dar informação para a glicose entrar na célula. E aí a gente pode começar a fazer com que essa glicose fique alta no sangue. Só que se a glicose não entra na célula, a gente não tem energia. Então, qual é a sensação que a gente pode ter quando você tiver uma resistência à insulina? Eu posso acabar de comer e ter sono. Eu posso acabar de comer e precisar de um doce. Eu posso acabar de comer e ter a sensação de que eu não comi direito. Ou ficar tendo faltas de energia durante o dia. Ou tendo, por exemplo, um sono agitado, pesadelo, sono noturno, né? Enfim, pode dar a sensação, acordar enjoado. Eu não tenho apetite de manhã, doutor. Eu acordo enjoado, né? Isso normalmente é sintoma de hipoglicemia, que pode vir por vários processos, mas também pode vir por resistência à insulina. E aí o que você vai ter? A glicose alta no sangue, mas a sensação é de hipoglicemia, porque ela não está sendo utilizada. Então, um paciente diabético pode ter a sensação de uma hipoglicemia, mesmo com a glicose alta no sangue. Perfeito. Né? Então, esse é um outro processo. E um dos outros fatores, né, que pode causar essa sintomatologia é o aumento da proliferação de fungo no intestino, tá? Então, quando a gente tem uma coisa que acho que você já deve ter falado bastante aqui no programa, né, Gisela? Disbiose intestinal, né? Nossa. Que é o desequilíbrio lá da nossa microbiota intestinal, né? Da nossa conhecida como flora intestinal. Então, a gente tem que ter as boas bactérias em prevalência em relação às más bactérias e os fungos no organismo. Os mocinhos têm que ganhar dos bandidos, né? Só que o que acontece? Então, se você falar fungo é natural do intestino, é natural do intestino, da mucosa intestinal, vaginal, oral, da pele, natural. Só que se por algum motivo eu começo a ter diminuição das bactérias saudáveis e uma facilitação para um aumento da proliferação dos fungos, quando esses fungos começam a aumentar a proliferação deles no intestino, eles produzem várias substâncias que roubam energia da célula. Então, por causa dessas substâncias produzidas por eles, a gente pode começar a ter sonolência, dificuldade de concentração, falta de energia, sintomas de hipoglicemia, com tudo que eu já falei que a gente pode ter de sintoma de hipoglicemia, desde dores de cabeça, síndrome do pânico, e fora a falta de energia para o cérebro, que essas substâncias que o fungo produz pode causar, a gente também tem falta de energia para o músculo. Então pode ter cansaço muscular, fadiga muscular, sintomas muitas vezes colocados como fibromialgia, né? Que é aquele processo que a pessoa não tem força para nada, não tem energia para nada, ela começa a fazer um esforço maior, começa a ter tremor, cansaço, suor, visão turva. Então tá o tempo todo com essa falta de energia, né? Então realmente esse aumento de proliferação fúngica, ele pode favorecer também. Como é que a gente sabe, né? Qual vai ser o processo? A gente vai ter que ir descartando todos eles.
vai ter que regular essa alimentação, fazer a alimentação ficar bem equilibrada, tirar os fatores que podem promover resistência à insulina, melhorar a alimentação, melhorar o processo nutricional, avaliar se não tem uma anemia que também pode causar esses sintomas, Exato. avaliar se não tem um problema de tireoide que também pode causar os mesmos sintomas de Que é fraqueza, outra cansaço e pauta sonolência. maravilhosa. Não é? Uhum. Então a gente não existe um fator único, a gente tem que trabalhar depois individualmente, né? E pesquisar para aquela pessoa quem pode estar causando esses sintomas. Agora, Denise, é público e notório que estamos todos, né? Enfim, tá todo mundo com uma alimentação inadequada, é o que você falou. Não se nutre bem, depois tá doente, ainda fica tomando medicamento, em vez de corrigir o que está errado na alimentação para reverter esse quadro. Mas, dentro de um contexto onde você está com todo o seu intestino comprometido, os bandidos estão ganhando dos mocinhos, e eu tô com muito fungo, especialmente falando dos fungos, o que poderia ser via alimentação, que poderia ser um sinal que eu tô com fungo? Eles gostam do quê, por exemplo? Eles te forçam a comer alguma coisa? Tem alguma situação nesse sentido? Exatamente porque eles produzem substâncias que roubam energia das nossas células. O que a gente tem vontade de comer? Doce, né? Doce e muitas vezes também o carboidrato, pura e simplesmente, né? Mas é muito comum aquela pessoa que fala pra você, doutor, eu preciso de doce. Aí eu falo, que horas? Da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, né? Qual doce você prefere? Aquele que tem açúcar, né? E se não encontrar o doce? Come o açúcar. Tá bom? Então, quando você vê isso, normalmente, o que está acontecendo? Eu falo que não é a pessoa que está escolhendo o alimento, é o alimento que está escolhendo a pessoa, né? Então, perdeu essa... E principalmente aí, quem está escolhendo esse alimento é o fungo. Pois é. Né? Porque é o alimento dele. Qual é o maior alimento que faz? Quem já fez pão, que vai usar aquele fermento biológico para fazer o pão, e o pão não está crescendo, o que faz para crescer? Pega um pouquinho de açúcar e joga. Aí ele faz aquele, né, ele dá aquela fermentada, né, e cresce, tá? Por quê? Porque o fungo fermenta açúcar para poder crescer, né? Então, o alimento dele é o açúcar. Então, ele produz substâncias no nosso organismo que fazem a gente ir atrás do alimento dele. Exato. Tá? Então, normalmente, aí com aquele negócio... Aí você fala, não, mas eu tenho vontade de comer doce, é mais depois do fim da tarde pra noite, assim. De manhã, eu passo numa boa. Então, normalmente, isso é mais um processo de alergia alimentar. Agora, depois do almoço, eu preciso de doce. Depois da janta, eu preciso de doce. Isso, normalmente, é resistência à insulina. Agora, acordei querendo doce, dormi querendo doce, é fungo. E acordei Tá? no meio da noite para comer doce, né? E comer. Preciso acordar várias vezes no meio da noite para comer. Isso é um grande sintoma de síndrome fúngica, que o pessoal muitas vezes coloca como sendo o binge, né? Uma alteração de comportamento alimentar. E colocam muito mais como um processo envolvido no processo, na alteração de comportamento mental e emocional, quando na verdade, muitas vezes, esse é um sintoma de hipoglicemia por síndrome fúngica. Tá? E que a gente equilibrando esse processo, a pessoa passa a dormir a noite inteira. Denise, tem alguns alimentos que possam nos ajudar, assim, de colocá-los no nosso dia a dia e que pode ir fazendo a diferença para melhorar um pouco essa situação quando temos fungos? Eu acho que a gente tem que pensar em quem é alimento dos bandidos, quem é alimento dos mocinhos, não é isso? Quer dizer, quais são os principais alimentos do fungo? São o açúcar, então, né? eliminar. Esse é o principal, a lactose, tá? Que é o açúcar do leite, né? Porque o pessoal tem mania de achar que não se deve tomar leite por causa da lactose. Não, é a proteína. Esse é o açúcar do leite. Só que esse açúcar do leite, para fungo, ele é alimento de fungo, né? O que mais que pode alimentar fungo? Carboidrato refinado, né? Que mais? A gente tem a proteína alergênica, qualquer proteína que é para a pessoa for de alergia. Então, uma proteína de difícil digestão, como a do trigo, a do leite, a da soja, né? Em geral, pode também favorecer. O grupo da laranja. Laranja, limão, mexerica, pocã, laranja, lima também facilitam o aumento de fungos. E aí, os alimentos que têm fungo.
Então nós temos alimentos que você encontra, que você vai comprar, você vê que ele tem aqueles branquinhos, né, em cima. Normalmente aquilo é fungo. Então amendoim, oleaginosas, né, castanha, nozes, avelãs, amêndoas, frutas secas. Tá? Mas elas não são bons alimentos, principalmente o grupo das castanhas, das nozes, elas são alimentos fantásticos, né? Mas que em algumas situações eles devem ser evitados, principalmente em alto consumo. Um deles é com prevalência de fungo no intestino, né? Com essa desbiose. A outra é quando tem herpes, né? Porque eles são alimento de herpes. A outra é quando tem problema dermatológico, dermatite, eczema, né? E a outra é quando tem transtorno intestinal, né? Muita diarreia, alternância entre intestino preso e diarreia. Então, são situações que deve-se evitar esses alimentos. Fora isso, com certeza são alimentos de qualidade nutricional muito boa. E assim, esses são os principais. Aí, dependendo da individualidade, a gente vai ser um pouco mais radical ou um pouco ou menos radical. Agora, vamos pro outro lado, né? Isso. Quer dizer, como é que a gente consegue controlar fungo? Dando aqueles remédios que matam o fígado e não matam o fungo? Não adianta nada, né? Por quê? Porque fungo é natural do intestino. Então, você nunca vai conseguir exterminar. O que você tem que fazer? Controlar. E como que a gente controla? Melhorando os mocinhos, não é isso? Isso. Então, nós temos que melhorar a microbiota intestinal. E aí, quais são os principais alimentos da microbiota intestinal saudável, né? Das que vão defender a gente, que vão modular o nosso sistema imunológico. Legume, verdura, fruta, cereais integrais, grupo das leguminosas, né? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco, feijão preto. Então, assim, trabalhar um pouco mais com os alimentos que são integrais, que têm fibras, né, em quantidade maior. Aí a gente vai facilitar um pouco mais essa proliferação das boas bactérias. Porque as boas bactérias, elas fermentam legume, verdura, fruta, porque mantém um pH ácido no intestino. Então, quem fermenta, quando fermenta açúcar, lactose, carboidrato refinado, o pH fica alcalino. Como as boas bactérias não são kamikazes, né? Não querem se matar, então elas só fermentam substâncias que vão deixar o pH mais ácido. Então, a gente trabalhando com uma alimentação equilibrada, nessa alimentação equilibrada, você vai favorecer as boas bactérias, né? Com toda certeza. E tem que modular muito o sistema imunológico. O que é modular o sistema imunológico? Quem forma o sistema imunológico? Nutriente. Né? Então a gente tem que se alimentar muito bem, se for necessário entrar com alguma suplementação nutricional, né, de vitaminas e minerais. Existem vários fitoterápicos, né, que melhoram aí o sistema imunológico, né? Alguns como equinácea, caloba, unha de gato. Só que a gente normalmente essas orientações elas devem ser sempre individuais, porque cada pessoa também funciona melhor com um tipo de fitoterápico. Então, inclusive, no processo dessa indicação, aí sempre é importante o acompanhamento de um profissional. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, você realmente controlar fungo no intestino tem que ser melhorando o sistema imunológico. Perfeito. Não é por medicamento. A gente vai melhorar você tem antifúngicos naturais, né? O orégano é um antifúngico natural. Então, o alho é um antifúngico, né, natural. O óleo de coco extra virgem é um antifúngico natural. Fantástico, aliás, né? Então, a gente tem coisas muito naturais que pode ajudar a melhorar muito o organismo, né? Exato. Então, eram esses os alimentos que eu estava imaginando que a gente poderia estar incluindo no dia a dia para fazer a diferença controlando um pouco esses fungos, mas é o que você falou, é na modulação do sistema imune, dando comida para os mocinhos ficarem fortes, né? E aí sim... E minando os bandidos, né, Bem? Tirando os alimentos dos fungos. Então, o alho é bom, óleo de coco, né? Extra virgem. E o orégano, né? Orégano é excelente também para estar utilizando. Okay. Eu lembro que uma vez, acho que foi a Joana Dark que falou que semente de melancia e semente de melão, que essas duas frutas eram interessantes quando fizesse suco, que batesse com as sementes, porque elas também tinham propriedades antifúngicas. Isso daí eu lembro que ela fez as propriedades antifúngicas dela eu não conheço e achei interessante ir atrás para conhecer, porque eu não conheço. Mas eu sei que elas fazem recuperação de massa óssea. Porque a quantidade, normalmente eu sempre coloco, né, para meus pacientes baterem semente de melão e de melancia para melhorar muito
o equilíbrio dos micronutrientes, né? Então eles têm uma quantidade de magnésio muito boa, uma quantidade de cálcio boa também, mas eles têm todos, então a quantidade de micronutrientes que eles têm, de vitaminas, minerais, etc, é excelente e ajuda bastante em recuperação de massa óssea. Olha que bacana. Mas a gente tem, por exemplo, o alecrim, né? Então, o alecrim que você toma, normalmente quando a pessoa tem aquele processo de fermentação, formação de gases, às vezes azia, comida volta, faz chá de alecrim antes do almoço e antes da janta. De preferência de morno para frio, mas que você usa mesmo a plantinha, né? Do alecrim para fazer o chá. E ele também tem propriedade antifúngica. Tá? E esse chazinho vai fazer com, por exemplo, 2 raminhos, como que é? Porque o pessoal adora uma receitinha, né? Aquela do leite de quinoa foi ótimo. Aí coloca quanto? Uns 2 ramos de alecrim? Normalmente Como eu que falo você pro faz? pessoal, eu não entro muito em quantidade assim. Eu falo, olha, pega um punhadinho dele na mão, Ok. ferve uma xícara de água, ferveu, desliga, coloca na xícara e deixa lá 3 a 5 minutinhos. E assim, o que não é bom é nunca tomar chá muito quente, né? Porque chá muito quente pode dar problema no esôfago. Ah. Então, o chá é sempre de morno para frio. Isso é uma coisa sempre importante de trabalhar. Mas eu acho que é isso mesmo. Um punhadinho que você coloca na mão e aí você vai acertando até essa dosagem. Ficou muito fraco, põe um pouco mais. Ficou muito forte, né? Perfeito. Certo? Estamos apresentando Mais Saúde. Neste mês de agosto, celebramos 7 anos da Rádio América na Canção Nova. Olá, galera da América. Eu sou o Flavinho e quero dizer pra você que a Rádio América aqui em São Paulo tem sido o canal da bênção do Senhor na vida de muitas pessoas. Sintonize e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos na 3ª semana do projeto Dai-me Almas. A vocação religiosa é a alma intercessora e sustento da igreja. Você também sustenta o projeto Dai-me Almas com a sua oração e ajuda. Conheça a melhor forma de fazer parte da família Canção Nova acessando o nosso site clube.cançãonova.com ou ligando no número 12 31 86 2600. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. A Rádio América quer festejar com você os 7 anos da Canção Nova. Celebre conosco a missa pela cura das gerações para todos os ouvintes da AM 1410. Será no dia 26 de agosto, às 8 da noite, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, da comunidade Canção Nova. Venha participar conosco e traga o seu pedido de oração ou ligue para nós no 11 20 39 1410 e deixe a sua intenção. Missa pela cura das gerações para todos os ouvintes da Rádio América. Rádio América. Dia 26 de agosto, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô. Informações 11 20 39 1410. A nossa oração, O melhor presente que podemos dar a você. Queridos jovens, a igreja espera muito de vós e da vossa generosidade. Caminhai para a santidade. Não perdei a coragem de esperar grandes coisas. Papa Francisco. Encontre eventos em São Paulo e região para preencher o seu dia a dia com cultura, entretenimento e lazer. Na Rádio América. Fique por dentro. Fique por dentro. A sua agenda cultural aqui. Rádio América. 12h28. O Ano da Fé teve início em outubro de 2012 e terminará em novembro de 2013, na solenidade de Cristo Rei. Deus primeiro nos dá a sua graça, então nos pede o amor. Ele primeiro nos ama. Essa é a nossa fé em primeiro lugar. Só acreditando é que a fé cresce e se revigora. Não há outra possibilidade de adquirir certeza sobre a própria vida senão abandonar-se no amor de Deus. Ano da Fé. A Canção Nova é mais igreja. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. E
programa Mais Saúde de hoje está com a nossa convidada especial, doutora Denise Madi Carreiro, que está nos contemplando com o tema da hipoglicemia. Só que da hipoglicemia a gente foi parar lá no intestino, como sempre, né? Porque para nós tudo é intestino. Intestino é o nosso segundo cérebro, né? E fomos parar no intestino, falamos dos bandidos, falamos dos mocinhos e falamos de fungos. E hoje realmente fungo, né, Denise? Tá no hit da moda, né? Vamos falar assim, né? É o tópico hoje. Denise, tem uma pergunta tão boa aqui da Maria Aparecida. Ela fala assim: os pães integrais acrescidos de grãos são bons para a saúde ou, por justamente conterem farinha e glúten, caem em desacordo com o que se espera do produto? Olha, quando nós falamos em alergia alimentar, né, alergia ao glúten, alergia, né, a qualquer outra proteína que o organismo possa não estar digerindo bem, é um processo muito individual, né? Então tem pessoas que respondem mais, respondem menos, tem outras que toleram. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar em sintomas, né? Então, se a pessoa é uma pessoa que tem sintomas de alergia ao glúten, não adianta ter ser integral, não ser integral, o excesso sempre vai fazer mal. Então, por isso que a gente coloca que quando a pessoa tem sintomas de alergia, aí é importante que não consuma com intervalo menor do que 4 dias. E quando consumir, melhor que seja o integral. Com certeza. Tá? O integral, a gente sabe que o alimento, quando ele está na sua totalidade, ele tem nutrientes que agem em sinergia. E não só nutrientes, substâncias químicas presentes, que não são nutrientes, mas que têm ações dentro do organismo também, que vão contribuir com os nutrientes para que as coisas aconteçam, né, dentro do nosso organismo. Então, só que quando o alimento está na sua totalidade, né, ele sempre tem uma ação mais eficiente. Quando a gente extrai, tira, quando você refina ele, aí você vai tirar vários nutrientes, fibras, fitoquímicas, uma série de substâncias que estariam ajudando esse organismo a funcionar melhor, acabam sendo extraídas. E aí a gente fica realmente só com a parte mais do amido, a parte mais refinada, que não vai ter tanta vitamina, tanto mineral, tanta fibra, tanto fitoquímico. E aí tem chance de fazer mais mal, não só pelo processo alérgico, mas também pelo desequilíbrio nutricional. Então, pelo menos quando você vai comer coisas que tenham glúten, sempre que puder ser o integral, já tem assim inúmeros estudos mostrando, né, o quanto que os alimentos integrais previnem doenças cardiovasculares, né? Tá bom? Já que estamos falando em glúten, eu não resisto de fazer uma pergunta, Denise. Qual a relação com tireoide e glúten? Então, quando a gente fala, principalmente a tiroidite de Hashimoto, né, que é uma doença autoimune, em geral, essa doença autoimune, ela tem relação com duas coisas que são quase que regra nos pacientes que a gente pega. Intolerância ao glúten, né? Então, intolerância, vamos falar em alergia. Alergia ao glúten, alergia tardia, não tem nada a ver com a doença celíaca, tá? Alergia tardia ao glúten e normalmente tem um processo de aumento de proliferação de fungo, que a gente chama de síndrome fúngica, na verdade, né? Mas é um aumento de proliferação de fungo no intestino. Inclusive, esses dois fatores até se confundem. Porque muitas vezes, como o fungo tem vários antígenos, né, que são substâncias que podem provocar reação no nosso sistema imunológico, alguns desses antígenos do fungo podem ser confundidos com essas frações proteicas do glúten e causar uma reação cruzada. Então, o organismo que não tinha alergia ao glúten pode passar a ter, a partir do momento que a gente tem essa proliferação de fungo intestinal. E você fala assim, mas como é que acontece essa bendita dessa proliferação de fungo, né? Isso não existia antes da era do antibiótico. Então, antes da era do antibiótico, dos anti-inflamatórios, dos antiácidos, que agora o pessoal usa o antiácido como se fosse balinha dentro do bolso. Não, esse é um omeprazol que eu tenho um ódio mortal. Não é? E a tal história, remédio existe para a hora que precisa, só que não é assim que está sendo utilizado.
tá? Está sendo utilizado indiscriminadamente. Então, o que acontece? A partir da era do antibiótico, do laxante, tá? Do anti-inflamatório e desses antiácidos que são usados muitas vezes quando simplesmente uma mudança alimentar poderia ter resolvido o problema, e a pessoa começa a usar uma série de medicamentos, são medicamentos que interferem na microbiota intestinal, matam as boas bactérias, aumentam a proliferação de fungos e alteram a permeabilidade intestinal. Né? Quer dizer, aumentam esses buraquinhos na parede do intestino, que coisas que naturalmente o organismo eliminaria acabam passando para dentro e causando doença na gente. Então, quando você vê pessoas que têm esse processo de aumento de proliferação fúngica, pessoas que desde pequenininha já tinha lá, desde criança já tinha otite, amidalite, bronquite, aí toma antibiótico, anti-inflamatório, antialérgico e intestino preso, né? E vai laxante, e aquelas coisas, é super natural, né? Então eu falo que veneno também vem da natureza, né? Só que mata. Pois é. Então o que acontece? Esse processo que você vê que as pessoas vêm com doença crônica e tomando medicamento, aí isso sarou, mas começa a ter outra. E começa aí, eu falo que um exemplo bem claro é aquela criança, né, que começa a ter otite, trata, antibiótico, sarou. Aí começa a ter o quê? Amidalite. Aí toma amidalite, não consegue controlar? Não, tira a amígdala, né? E depois, mudou a causa? Não mudou. Então ela começa a ter bronquite, certo? Aí você vai fazer o quê? Tira os brônquios, certo? O órgão-choque. Órgão de choque. Então, assim, não adianta. Enquanto você não tratar a causa, você não muda o processo. Alguma coisa vai ter. E aí, nesse processo, como não se trata a causa e vai se dando medicamentos, são medicamentos que alteram muito essa microbiota intestinal. Só que aí, a hora que você faz existir uma prevalência de fungo, o fungo produz substâncias que ativam o sistema imunológico a desencadear doenças autoimunes. Por isso que a gente vai encontrar várias doenças autoimunes, desde tiroidite, diabetes tipo 1, doença de Addison, né, que é uma falência da suprarrenal, artrite reumatoide, esclerose múltipla, psoríase, todas essas doenças autoimunes, e inclusive a tiroidite de Hashimoto, né, elas normalmente são ligadas com, de alguma maneira, um desequilíbrio dessa microbiota intestinal com prevalência de fungo. E a partir daí, talvez, é que realmente você acaba desenvolvendo alergia ao glúten. Entendi. E o glúten forma imunocomplexos que vai causar processos inflamatórios nesses locais e desencadear as doenças autoimunes. Né? E você sabe, Denise, nós tivemos uma pauta muito gostosa, veio o Dr. Pedro Chocair, que é inclusive o diretor clínico do Hospital Oswaldo Cruz, e professor livre-docente de nefrologia da USP. E ele estava falando uma coisa interessantíssima, né? Que o perigo da automedicação. Isso. Porque anti-inflamatório para detonar rim, 2 minutos. Com certeza. Então, altera o pH sanguíneo e pronto, né? Exatamente. Então, aquele perigo de estar se automedicando, tomando medicação, porque realmente a via de excreção qual que é? Os nossos rins, que reforça para o público, porque assim não fica um comentário isolado, você vê que o discurso é o mesmo, né? E eu dei uma palestra agora sobre síndrome fúngica, e a farmacêutica, né, que é a Belinda me contou uma coisa que me deixou estarrecida, porque um dos antifúngicos que é muito utilizado, que é o fluconazol, ele é uma das coisas que a gente brinca, fala que mata o fígado e não mata o fungo, né? Por quê? Porque o pessoal toma, nunca sara, só que tem artigos científicos hoje, estudos comprovados, que ele aumenta a resistência do fungo, vai aumentando cada vez mais a resistência do fungo a qualquer tipo de medicamento. Porque eles são inteligentíssimos, né? Exatamente. Os fungos existem muito antes de nós, né? Exato. Então, o que acontece? Hoje, essa recomendação de utilização está vindo das manicures. Tá bom? O pessoal sai da manicure com receitinha para tomar fluconazol, né? E elas colocam na receitinha assim, olha, é para tomar uma vez por semana. Gente, pelo amor de Deus, medicamento é uma coisa muito séria, né?
Não, tem que ser um profissional competente para poder estar dando uma orientação do medicamento que pode causar uma série de distúrbios no organismo. Né? Nossa, Denise, isso eu não sabia. Foi excelente essa sua colocação. Quer dizer que as manicures hoje, porque o pessoal com micose, Isso, etc, exatamente. né? Você pega uma micose de unha, tinha um médico amigo meu, doutor Silvio Laganá, ele falava que a utilização desses medicamentos para tratar micose é tiro de canhão para matar formiguinha, né? Por quê? Porque você não vai conseguir tratar, não que a micose seja uma formiguinha, porque o fungo é bem complicado para trabalhar, mas você não vai resolver o problema e ainda vai causar sérios danos ao fígado, né? E muitas vezes de maneira muito complicada, né? Pois é, tem aqui um monte de participações. Tem a Eunice de Osasco pedindo de novo aquela receita do leite de quinoa. Está no blog, né, meninas? Mas, Denise, vale a pena dar uma repetida, porque talvez tenham pessoas que não consigam acessar a internet. Então, você disse que são 2 colheres de sopa de quinoa, de grão de quinoa. Coloca para ferver, uma primeira fervura, joga essa primeira água fora, porque vai retirar os fatores antinutricionais. E depois, novamente, coloca umas 250 ml, um copo, de água, aí levantou a fervura, desliga e bate. E aí pode coar, pode usar. Muitas vezes eu uso ele assim, eu já bato e ao invés de coar, eu já coloco todos os outros ingredientes do bolo e já uso ele para fazer um bolo. Então, assim, a gente pode coar e usar ele como leite também. Então tá, Eunice, essa é a receitinha que tá ótima, porque quinoa realmente é tudo de bom, né? Com certeza. Né? Muita proteína. Inclusive, Nutris, excelente, tá fazendo uso de leite de quinoa, né? Eu lembro que uma vez você até respondeu essa questão falando de uma moça que entrou em contato conosco também aqui de São Paulo, tal, que estava amamentando, o que tinha que fazer? Eu falei, bebe muita água, aproveita, faz leite de quinoa, que tem bastante proteína, né? Porque quando se compara a quinoa com leite materno, né? Não é à toa, realmente é considerado um dos alimentos mais completos que tem. Então, em proteína, que é difícil você ter alimentos de fonte vegetal com proteína completa, como as de origem animal, e a quinoa é uma delas, né? E só que ele tem também todos os outros nutrientes. Então, você pega em relação a cálcio e magnésio, 100 gramas de quinoa tem 100 miligramas de cálcio e 200 de magnésio. Nossa. Né? Uma qualidade, e todos os outros nutrientes, e também tem ômega 3, e também, então assim, a qualidade nutricional da quinoa é muito alta. Vai ter aqueles que não vão aceitar. Existe gente que consome e dá enjoo, consome e não consegue aceitar. Existe e é uma coisa assim que já peguei vários casos. É como qualquer outro alimento, né? Individualidade bioquímica. Mas a qualidade nutricional dele é fantástica. Normalmente, se a pessoa aceita, realmente vale a pena. E falando de individualidade bioquímica, a Helenita aqui de Santo até diz, ela pergunta se existe algum exame para detectar as alergias alimentares, porque ela diz que a filha dela, quando come melancia, passa muito mal. Então você vê, cada um é um, né? E quando come um alimento e passa muito mal, não precisa de exame, tira e pronto, acabou. Exato. Né? Agora, a hora que você fala assim, olha, a pessoa tá tendo lá uma rinite, uma sinusite, uma bronquite, uma dermatite e uma enxaqueca, a gente não sabe de onde vem, né? Normalmente, o mais indicado seria passar por uma consulta para poder fazer uma avaliação individual. Alergia alimentar tardia, a gente consegue identificar mais por sintoma do que por exame. Os poucos exames que existem são exames que você tem que mandar para os Estados Unidos, que ainda não tem no Brasil. Eu acredito que até o fim do ano deva estar entrando em alguns laboratórios aqui no Brasil. Mas ainda assim, alergia tardia, você pode pegar no exame os falso negativo. Quando dá positivo, é positivo. Quando dá negativo, pode ser falso negativo. Pode ser que naquele momento você estava com uma menor quantidade de imunocomplexos em relação ao alimento. Então, ele pode dar um falso negativo. Então, a gente sempre tenta trabalhar muito o processo da sintomatologia. Eu falo que a hora que você começar a ter alguma coisa de repetição, que nada explica, antes de acreditar que é só o ácaro, o pó e o mofo, tira leite. Tá? Em primeiro lugar. Aí os outros alimentos a gente vai avaliando. Pode ser cítricos, pode ser soja, pode ser trigo. Aí a gente vai avaliando de um por um, né? Só que qualquer alimento até pode fazer isso, mas não é o mais comum, não. O mais comum de causar alergia alimentar tardia são alimentos de
consumo frequente, de alta predileção, de consumo frequente. Um alimento não causa reação inflamatória porque você consome de vez em quando. Não tem como fazer isso. Tá? Então, normalmente, desconfie daquele alimento que está sendo consumido diariamente e que muitas vezes a gente tem predileção. Esses são os mais comuns de estar causando. São come quieto, né? Faz o estrago bem devagarinho, né? E aí tem também a Regina aqui que tá triste, porque ela diz assim, doutora, mas eu gosto tanto de laranja, vou ter que parar de comer. Ela deve ter se identificado com algum sintoma, mas vamos repetir. Normalmente, laranja, os cítricos. O que tem os cítricos que faz mal para aquelas pessoas que têm essa predisposição? Olha, tem coisas aí que a gente ainda vai ter que estudar mais para saber por quê, né? Uma das substâncias que ele tem que realmente causa problema é uma substância chamada lactopamina, tá? É uma amina e essa substância pode dar excitação da célula nervosa, por isso que é muito comum o grupo da laranja ser desencadeante de enxaqueca. Aí é que eu brinco que foi literalmente o limãozinho da salada, né? Que pode levar uma pessoa para um hospital. Agora, o grupo da laranja também pode causar rinite, gastrite, esofagite, cistite, labirintite, né? E as dores de cabeça e problemas dermatológicos. Então, são os mais comuns. Então, se você se identifica com um desses sintomas sendo frequente, aí tem que se preocupar sim. E fungo. Tem que se preocupar sim com o grupo da laranja. E não é deixar de comer. É tirar por 1 a 2 meses, esperar os sintomas melhorarem e depois voltar a comer a cada 3 a 4 dias. Tá? Então, alimento que causa alergia tardia não precisa ser tirado da vida de ninguém. É só trabalhar no processo de rotatividade e observando como é que o organismo reage. Agora, se existe mais substâncias aí, eu acho que são coisas que é o que eu falo. Eu falo que a gente não pode parar de estudar. Tá? Porque cada vez mais... Eu já tinha descoberto há muito tempo, por observação clínica, as alergias que que o grupo da laranja dava. E há muito pouco tempo eu vim descobrir os porquês. Olha só. Tá? Então eu falo que o organismo fala mais do que qualquer coisa, né? Pois é. Tem um pessoal aqui perguntando como que nós poderíamos aumentar a imunidade, como melhorar o nosso sistema imunológico. Olha, o sistema imunológico é feito de nutriente, tá? Então, só para você ter uma ideia, se eu tiver carência de um mineral chamado zinco, por curto espaço de tempo, pode atrofiar o timo e o baço, que são os nossos órgãos produtores de células imunológicas, né? Então, e essas células que formam a gente, né? A gente fala que quando a gente quer avaliar a vitamina C, a gente faz vitamina C leucocitária. Quer dizer, por quê? Porque a vitamina C está dentro do leucócito. Então, os nutrientes formam as nossas células de defesa. Então, se eu tiver com uma alimentação onde eu tenho uma baixa quantidade de nutrientes, principalmente vitaminas e minerais, e se eu entro naquela alimentação que ou eu não me alimento bem, ou mesmo quando eu vou comer, eu tomo um monte de líquido junto com a refeição, eu como depressa, como apressado, eu posso comer o melhor alimento do mundo, eu não vou absorver e utilizar. Então, eu não consigo formar essas células imunológicas para poder defender o organismo. O que a gente precisa? De nutrientes, se alimentar bem. Perfeito. E olha só, a Neuza de Osasco, o pessoal de Osasco, Santo André, tá todo mundo assim nessa região captando bem o nosso sinal, né? A Neuza tá falando assim, o meu marido toma todo dia em jejum omeprazol. No lugar dele, eu posso dar o chá de alecrim para melhorar os sintomas? O que acontece é o seguinte, o omeprazol é um medicamento que é utilizado, né, quando você está num processo agudo, e nesse processo agudo, efetivamente, você precisa de alguma coisa para melhorar, senão ninguém quer se sentir mal. Só que ele não está tratando nada, ele não está mudando a causa do problema. Então, se você ficar tomando ele e não mudar a causa do problema, você vai começar a ter vários outros sintomas por causa desse processo que está te levando ao problema. Então, o que tem que trabalhar normalmente quando precisa disso? Tem que ver se tem algum alimento que está causando inflamação nesse estômago, se está comendo em excesso o derivado de leite, o grupo da laranja, a soja, se está comendo a cada 2h30, 3 horas, comendo muita fruta. A hora que você melhora essa alimentação,
Aí você vai estar usando, por exemplo, o suco de couve, né? Já foi ensinado aqui, Gisela, a fazer várias vezes. Mas aquele suco de couve que a gente pega lá, aquele cubinho congelado de couve, bate com suco de fruta e toma menos suco de laranja e limão, né? Com qualquer outro suco de fruta. E pega o chá de alecrim, ou até uma tinturinha de alecrim, que pode se fazer numa farmácia de manipulação. Esses dois juntos, você, com o tempo, consegue tirar o omeprazol, tá? Então, é só ir se tratando para devagarinho ir tirando o medicamento. Perfeito, Denise. Bom, como sempre, o que é bom acaba logo. Eu quero agradecer muito. Nós estamos, assim, encerrando o programa. Deixar a todos vocês um beijo muito grande. E, Denise, obrigada e até se Deus quiser. Uma canção nova em sua vida. Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor. Perdoa porque eu matei. Porque zombam de ti e não te consolam. Não vem o bem que fizeste por toda a terra. Porque não deixa a cruz e larga o sofrer, e ainda pede ao Pai perdão por quem não viu. Ouço teu grito, chama meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado. És o Filho de Deus. Vamos cantar junto? Vai. Vou ficar bem aqui. Faz essa experiência. Olhando em. Fica bonito. Zombam de ti e não te consolam. Não vem o bem que fizeste por toda. Porque não deixa a cruz e larga o sofrer.